Olá, meus irmãos, irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho e você está no curso Legalismo e Liberdade Cristã aqui no canal Teologia Didática. Se você é novo por aqui, dê um like, se inscreva no canal, chame todos os seus amigos para se inscreverem também no canal, porque nós temos disponíveis aqui cursos gratuitos, inclusive toda a grade curricular do curso básico e médio em teologia, disponível gratuitamente aqui no canal Teologia Didática, tá bem? Então você chame todos os seus amigos, todas as pessoas que você conhece, que queiram fazer cursos. Nós temos disponibilizados aqui no canal vários cursos extracurriculares da grade de teologia e toda a grade de teologia com 36 matérias disponíveis gratuitamente. Qual que é a regra? A regra é se inscrever no canal. Basta você se inscrever no canal e você poderá já fazer o curso, tá bem? Todos os cursos que estão disponíveis aqui no canal, você poderá estar assistindo gratuitamente e no final você solicita para a gente o certificado. O curso é gratuito no canal. Nós temos um custo apenas do certificado de produção, validação e envio pelos correios, tá bem? Então você vai estar apenas tendo o custo do certificado. Se você fizer algum curso que inclua credencial, então nós enviaremos certificado e credencial também. Se você está fazendo um curso de teologia com a gente aqui no canal, você poderá solicitar para a gente a sua credencial teólogo, é a credencial de aluno. Se você já é formado e não tem uma credencial de teólogo, nós poderemos conferir para você o seu credenciamento, enviar a sua credencial teólogo. Basta você confirmar que já fez o curso, enviar para a gente um print do certificado de conclusão que você fez do curso em alguma instituição de ensino teológico e a gente envia para você. Tá? Tem um custo, você verifica com a gente qual é o custo e aí nós enviamos para você a credencial que é vitalícia. A credencial não tem mais necessidade de renovação. Ela agora você tem, uma vez só. Você vai pagar novamente apenas se você perder, né? Se você quebrar, alguma situação assim, aí você vai solicitar uma outra, e a outra, ou outras que porventura você solicitar, então não terá o mesmo custo da primeira tiragem, ela vai custar 50% menos, justamente porque você já fez a primeira. Então toda vez que você precisar de uma nova credencial, porque perdeu, porque sumiu, alguma coisa assim, então você pagará 50% do valor da primeira tiragem, tá bem? Nós estamos no curso Legalismo e Liberdade Cristã. Vamos tratar sobre vivendo a liberdade cristã em relação aos crentes fortes e os crentes fracos, tá bem? Crentes fortes e crentes fracos. Uma água. Viver em paz com os nossos irmãos fortes e também os fracos agrada a Deus, de forma que devemos dar a prioridade a esse relacionamento fraternal. Os conflitos podem tornar-nos insensíveis e impedir nosso relacionamento com Deus. Então, viver em plena harmonia entre os crentes fortes e os crentes fracos é então a máxima intenção de Deus para a sua igreja na terra. Tudo que Deus espera é que nós vivamos em unidade. Casos de discórdia são comuns, como as próprias cartas de Paulo revelam. Ele avisou aos Gálatas de que um espírito crítico é perigoso. Paulo avisou-os do perigo de serem todos destruídos, conforme Gálatas 5:15.
Paulo também acautelou os irmãos corintos sobre a disputa na escolha de líderes e grupos dentro da igreja, bem como as disputas judiciais por coisas banais, conforme 1 Coríntios 1:10. Paulo asseverou os crentes da sua época a que se esforçassem para preservar a unidade no vínculo da paz. Efésios 4:3. Nos dias atuais, vivenciamos esse tipo de procedimento dentro das nossas igrejas. Entretanto, o conselho de Paulo continua valendo para todas as gerações de crentes que primem pela harmonia e a unidade no vínculo da paz, conforme Efésios 4:3. As discórdias entre os crentes romanos. Os crentes romanos não estavam livres da discórdia. Eles conflitavam em relação à aceitação ou não de dias santificados, tipos de alimentação. Podem os crentes comer de tudo, incluindo os tipos de carne, ou devem restringir apenas aos vegetais? Os dias de adoração, os dias de santificação, todos os dias são santos? Ou existem alguns dias específicos? Tipos de vestes, tipos de adorno, situações que hoje em dia estão superadas, porém naquele tempo era uma discórdia entre os irmãos. O problema é que os crentes judeus haviam catequizado a igreja gentílica, tentando neutralizar os ensinos de Paulo, e alguns crentes deram ouvidos aos ensinos do modus vivendi dos judeus. Esses problemas dentro da igreja gentílica causaram a formação de dois grupos de adoradores, a saber, crentes fortes e crentes fracos na fé. A admoestação de Paulo para a igreja que iria conviver com os dois grupos de crentes era que aceitasse uns aos outros como eles eram, Romanos 14:1-12, edificasse uns aos outros e agradasse uns aos outros, Romanos 1, autor do capítulo, aceitação mútua. O apóstolo Paulo, detectando a existência de dois grupos de crentes dentro da igreja romana, admoestou-os dizendo: aceitem aquele cuja fé é fraca e julguem apenas as questões discutíveis, Romanos 14:1. Questões discutíveis diz respeito àquilo que julga-se certo ou errado, entretanto que não tem a ver com a salvação eterna em Cristo Jesus. A salvação e a doutrina inserida nas Escrituras não são questões discutíveis. Paulo se refere às questões não essenciais. Essas questões discutíveis muitas vezes podem trazer discórdia dentro da igreja. Portanto, o conselho de Paulo foi que os crentes romanos não criticassem uns aos outros. Santo Agostinho disse: em coisas essenciais tenhamos unidade, em coisas não essenciais tenhamos liberdade, em todas as demais coisas tenhamos o amor. Aceitação. Paulo solicita que a igreja viesse acolher a todos indiscriminadamente, ou seja, mesmo que esse fosse fraco na fé. Acolhei-vos uns aos outros, Romanos 15:7. Acolher significa aceitar e receber como ele é. Paulo enfatiza que os crentes não poderiam rejeitar seu irmão somente porque tinha posições discutíveis divergentes da sua, ou somente porque vestia-se diferente, ou porque usava adornos reprováveis pela concepção cristã judaica. Paulo aconselhou que na igreja os que são fortes devem tomar a iniciativa de aceitar os débeis na fé, conforme Romanos 14:1. Consequentemente, os fracos deveriam aceitar a convivência também com os fortes. Quem são os crentes fracos? E quem são os fortes? Os crentes fracos eram aqueles que tinham uma consciência sensível. Provavelmente eram os crentes judeus carregados de legalismos judaicos. Estavam incertos sobre as obrigações da lei, obediência a dias santos, tipos de alimentos. Estavam duvidosos se deveriam deixar as suas convicções de lado e se agarrar à graça com a liberdade em Cristo. Os crentes fortes eram provavelmente os gentios que gozavam de sua liberdade em Cristo sem sentimento de culpa. É óbvio que não podemos atribuir a separação dos dois grupos somente pela sua etnia.
pois havia crentes gentios que eram considerados fracos e havia crentes judeus que eram considerados fortes. Entretanto, na sua grande maioria, eram judeus que eram considerados fracos por causa do seu legalismo. Entretanto, esses destacavam-se pelas suas características de fracos, os judeus, pois estavam intimamente ligados às suas tradições. Paulo era um judeu, entretanto identificava-se com um gentio, pois havia recebido o evangelho da liberdade, a liberdade cristã, sem restrições. Romanos 15:1. A fé define crentes fortes e fracos. A fé de um homem permite que ele coma de tudo, mas o outro homem cuja fé é fraca come apenas legumes. Romanos 14:2. Os fortes na fé são confiantes, sabendo que os tipos de alimentação não restringem sua comunhão com Deus. Paulo exclamou dizendo: eu sei e estou convencido no Senhor Jesus que nenhuma coisa de si mesma é impura. Romanos 14:14. Como cristão, vivendo a liberdade cristã, Paulo cria que as antigas leis alimentares não são e não se aplicam mais, porém, nem todos compartilhavam da mesma confiança. Os crentes com consciências sensíveis, que eram os fracos na fé, permaneciam com dúvidas. Paulo continuou ensinando, dizendo: se alguém vê algo como impuro, então para ele aquilo é impuro. Se alguém vê algo como impuro, é impuro, mas não está dizendo aquilo que determina a salvação ou perdição, pois essas coisas são indiscutíveis. O que ele está trazendo aos romanos diz respeito às coisas discutíveis. Recebam uns aos outros com amor. Paulo asseverou que os irmãos recebessem uns aos outros sem fazer julgamentos. Ele nem ridicularizou os crentes fracos e muito menos aplaudiu os crentes fortes. Sua preocupação principal era a unidade da igreja. Paulo pediu aos crentes fortes que não desprezassem os fracos e pediu aos crentes fracos que não condenassem os crentes fortes. Os crentes fortes tinham sua consciência tranquila para comer de tudo. Entretanto, os crentes fracos se abstinham de alguns tipos de alimentos, temendo pecarem contra Deus, pois não sabiam de onde viria a carne do açougue, preferindo os alimentos do próprio quintal, pois somente assim teriam certeza da sua procedência. Cada um de nós, de forma pessoal, dará contas a Deus. Portanto, jamais devemos condenar nosso irmão pelo seu modo de vida, conforme Romanos 14:12. Deus aceitava os dois grupos com suas concepções discutíveis, desde que vivessem em unidade e harmonia. Viver para haver uma edificação mútua. Nossa preocupação constante deve ser com a paz e com a edificação pessoal e coletiva. Viver em harmonia e edificar nosso companheiro não é uma tarefa fácil, porém de suma importância. Essa realização requer esforço e sensibilidade para com as necessidades do nosso próximo. Precisamos procurar diligentemente as coisas que edificam o nosso próximo e não as que a ofendem. Fazer todo esforço para a produção da edificação, conforme Romanos 14:19. Fazer todo esforço vem do termo grego diakó, significa procurar. Nós, crentes, devemos procurar a paz e a edificação mútua. Quando agimos assim, conseguimos trazer para a realidade aquilo que não existe ainda. Os crentes fracos têm uma grande responsabilidade diante de Deus. Eles não devem obstruir o caminho em que passam os crentes fortes. Também não devem aproveitar-se da condição de irmão mais fraco e procurar controlar ou limitar as atividades do irmão mais forte. O Comfort disse: os crentes fortes não podem sacrificar sua liberdade cristã apenas para satisfazer os motivos egoístas do irmão mais fraco. Os crentes fortes não devem julgar suas consciências de acordo com as consciências afligidas dos crentes fracos. Tanto o crente forte quanto o crente fraco devem seguir a Cristo no mesmo lugar, no mesmo ambiente,
um respeitando o direito do outro e a concepção discutível do outro. A palavra final de Paulo para os dois grupos de crentes na igreja é: edifique-se, viva com edificação mútua. Romanos 14, 19. Acolhei-o para a unidade, disse Paulo, Romanos 15, 7. Paulo continua seu ensino de liberdade cristã, ensinando que Cristo não se agradou a si mesmo, Romanos 15, 3. Paulo aponta para Cristo, que é nosso máximo exemplo, e ele disse: acolhei-vos uns aos outros, assim como Cristo vos acolheu para a glória de Deus, Romanos 15, 7. Jesus Cristo recebeu a cada um de nós quando viemos até Ele com fé. Não importa a nossa raça, etnia, costume, formação social, status. A união com Cristo supera todas as diferenças e forma um elo de ligação entre os crentes fortes e os crentes fracos. E ambos os grupos se edificam e vivem para a glória de Deus no mesmo ambiente de adoração, a igreja local. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho. Você está no curso Legalismo e Liberdade Cristã. Nós estamos aqui disponível nesse canal Teologia Didática, disponibilizando cursos. Você pode procurar aí cursos como Estatura da Mulher Cristã, Estatura do Homem Cristão, Estatura do Jovem Cristão, Estatura do Adolescente Cristão, Estatura do Ancião Cristão, Estatura do Obreiro Cristão, Estatura do Casamento Cristão, entre outras, como administração eclesiástica, como capelania, como missiologia transcultural, além do curso de teologia com 36 matérias disponíveis neste canal. Você assiste às aulas e depois você pede o seu certificado pelo WhatsApp 439 2001 2860. É o WhatsApp mensagem, não ligue, por favor. É um número de WhatsApp comercial apenas para mensagem áudio ou texto. Entre em contato no nosso WhatsApp, deixe uma mensagem lá que a gente retorna imediatamente para lhe atender. Solicite sua credencial teólogo, solicite o curso Capelania com credencial. Nós estamos à sua inteira disposição, lhe aguardando. Uma mensagem apenas para quem é aqui da região de Cornélio Procópio, no estado do Paraná. Se você é da cidade de Cornélio Procópio ou você mora na região de Cornélio Procópio, nós abrimos as inscrições para curso presencial aqui em Cornélio Procópio, no endereço Rua Mário Concato, 163, Jardim Vitória Régia, Cornélio Procópio, Paraná. Você que é da nossa região, nós teremos o curso de teologia presencial com livro, também não é EAD e nem digital. Nós vamos ter o material didático com livro em sala de aula. As nossas aulas serão toda segunda-feira. Eu estou fazendo um anúncio porque para nós estabelecermos, nós precisamos de mínimo 100 alunos, dividido em alguns horários, tá bem? Então você entra em contato pelo nosso WhatsApp e diz: eu tenho interesse de fazer o curso. Quem vai estar lecionando a aula é o próprio reitor do Instituto Bíblico, esse que vos fala, pastor Eliezer Carvalho. Estou à inteira disposição para lhe instruir. Nós vamos crescendo na graça e no conhecimento juntos, tá bem? Para quem não sabe, eu sou escritor de mais de 60 títulos que estão à disposição na área teológica. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima oportunidade. Se Jesus não vier até lá, Shalom Adonai.